Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Agora a gente vai continuar a série do HTML e CSS. Lembrando que tem a playlist aqui do HTML e CSS que eu venho estudando. Beleza? Então bora para o vídeo e é isso. Só ajeitar a cam aqui. Já era. Bora. Vamos escolher o azul aqui, ó. O azul é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Quando eu cliquei nesse cara Lembrando que a última aula veio até essa metade aqui desse vídeo. aqui, ele já me deu o código aqui, ó. 0000FF, tá? O que significa 0000FF? Ele não tem nada de vermelho, zero de vermelho. Aqui, ó. Red, R de red. Vermelho, nada de vermelho. Eu não tenho nada de verde, ó. G, green. Tá vendo? Para o mouse em cima, verde. Para o mouse em cima, vermelho. Zero de vermelho. E o máximo, 255, que representado em hexadecimal da FF, eu tenho o máximo de azul. Se você tirar o máximo, por exemplo, botar 88, não precisa ser dígitos iguais não, tá? Se você botar 88, o azul vai ficar um pouco mais escuro, tá vendo? O azul tá... 88 é aqui. Máximo, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tô arrastando, ele tá mudando aqui, ó. Fica de olho aqui nesse azul aqui, ó. Ele tá mudando o valor, ó. Se eu arrastar coladinho aqui, ó, ele vai me colocando mais escuro. É só olhar esse azul aqui de baixo, ó. Mais escuro, mais claro. Se eu quiser um azul mais para cá, um azul clarinho, ó, esse azul clarinho, olha o código dele. 5757EA. 57 significa 85 em base decimal. Tá? 85 é 86,5, na verdade. Na verdade é 86. E o EA significa 234, certo? Então, assim, eu monto esses códigos baseados na quantidade de R, de Red, Green e Blue, tá? RGB. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre RGB. Então, isso daqui é uma das maneiras, certo? E você pode ver isso utilizando o GIMP, que foi o programa gratuito que a gente aprendeu aí a instalar e a usar. Se você não sabe usar ele, se você não sabe nem como instalar, é sinal de que você pulou alguns vídeos aí, porque eu te ensinei lá no início do curso. Então, beleza. A primeira forma é por nome. A segunda forma é por código hexadecimal. A terceira forma é utilizando o código RGB normal. Então, ó, vou jogar o mesmo código aqui, tá? Do style. Em vez de blue aqui, eu vou botar RGB, tudo em minúsculo, tá? Abro parênteses e digo quantidade de vermelho, 0. Quantidade de verde, 0. Isso em decimal, tá? Quantidade de azul, 255. Também dá, tá? O branco é a presença total de cores. Ó, quer ver? Vamos fazer o branco aqui no GIMP. Já tá até aqui o branco, ó. Olha o branco. O branco, a notação do branco é FF, 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 tudo F. Porque é 255 no red, 255 no green, 255 no blue, certo? É o máximo. O preto, vou botar o preto aqui, ó, é 000000. Nada de vermelho, nada de verde, nada de azul. Pensa como se fossem três luzezinhas. Uma luz vermelha, uma luz verde, uma luz azul. E eu vou acendendo ou apagando e ela é gradativa, certo? Ela vai acendendo e apagando. Inclusive, essas luzes que eu tô colocando aqui, essas luzes que eu tô iluminando a parede aqui, elas são luzes RGB. Eu configuro o controlezinho, não sei se vai dar para você ver. Deixa eu pegar aqui. Se você prestar atenção aqui, ó, eu tenho o código RGB, tá vendo? Essa luz daqui, ela tá azul. Ela tá com 0 de vermelho, 0 de verde e 99 de azul. Na verdade, a escala não é com 255, tá? A escala aqui é de 0 a 100, tá? De 0 a 99, na verdade, que vai dar 100. Então, basicamente, a minha luz tá azul por causa disso. Se eu diminuir isso daqui, ó, você vai ver lá atrás... Ó, vou dar uma diminuída. O azul escurecendo. Deixa eu ver se vai. Tá vendo? Eu tô vendo aqui o azul escurecendo. Não sei se você tá conseguindo ver. Deixa eu botar aqui no 99 de novo para voltar ao normal. Certo? Quer ver, ó? Por exemplo, vou tirar totalmente o azul. Tá 0 de azul, tá? Apagou, tá vendo? Agora eu vou botar o máximo de vermelho, ó. Você vê que tá acendendo vermelho ali no canto. Tá vendo? Vermelho. Agora tá ficando tudo vermelho. Certo? Então eu posso voltar aqui e vai apagar de novo. Ó, já apagou. E vou colocar verde. Ah lá. Então eu consigo fazer combinações de RGB até com a minha luz. Então, assim, se você entender essa forma de representação, você vai entender qualquer sistema que utilize uma tela, tá? Porque... Acho que eu fiz besteira aqui. Mas enfim, depois eu conserto. Você consegue representar qualquer valor que utilize uma tela como base. Com certeza, existem adiantar sendo RGB. Então, basicamente aqui, ó, eu tenho o white como sendo RGB 255, 255, 255. Se você olhar aqui agora na hora que eu atualizar, ó,
exatamente a mesma coisa. E uma terceira maneira é utilizando características de cores, que é o seguinte: algumas cores, né, todas as cores, na verdade, possuem características como matiz, que é hue, saturação, que é S, e luminosidade, que é L. Então eu consigo fazer representação através da função de CSS HSL. E aí, ó, eu tenho aqui 240 de matiz, 100% de saturação e 50% de luminosidade. E aí eu tenho o azul. Aqui eu tenho 0 de matiz, a minha matiz é 0. Eu tenho 0% de saturação e 100% de luminosidade. Isso vai me gerar o branco, tá? Então, basicamente, eu tenho, ó, tá vendo? Eu tenho 4 resultados iguais, só que com técnicas diferentes. Eu tive a primeira com representação por nomes, a segunda por códigos hexadecimais e a terceira eu tive por representação em RGB, que é red, vermelho, green e blue. E a última eu tenho representação. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo por HSL, que é hue, que é matiz, saturation, que é saturação, e luminosity, que é luminosidade, certo? Então, assim, basicamente, eu consigo fazer com que a representação de cores seja feita com esses 4 métodos. Ou eu uso representação por nomes, ou eu uso por códigos hexadecimais, ou em código RGB, né, com a função RGB, ou com a função HSL. Lembrando, RGB aqui e HSL aqui, tudo em letras minúsculas, por favor. Só que agora, olha só, eu vou te mostrar uma maneira que o Visual Studio Code te ajuda. Aí você vai falar, pô, Guanabara, mas como é que eu vou pesquisar a quantidade de hue, de saturation, de luminosity? Você não precisa fazer nada disso, cara. Você só precisa fazer o seguinte, ó, criei uma outra versão aqui, tá? Uma última versão aqui. Você consegue simplesmente fazer assim, ó. Vou fazer dessa maneira aqui. Vou botar o blue e vou botar o white. Você falou, pô, Guanabara, você vai me mostrar... Você prometeu no início me mostrar 65 milhões de possibilidades. Até mais do que essas. Porque, olha só, eu tenho aqui, ó, background color blue. Na hora que você escrever a cor, você escreve qualquer uma, né? Geralmente perto, eu geralmente escolho perto daquilo que eu quero. Se eu quero amarelo, eu boto yellow. Mas eu não vou aceitar o amarelo do yellow. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu escrevo a cor, botei aqui blue, e passo o mouse em cima da letra, das letras da palavra blue. Olha isso que ele abre, tá? Você já deve ter visto ele abrindo algumas vezes. Se você mexer aqui, ó, você consegue, tá vendo? Representar. E olha só, ele já tá fazendo aqui em cima, ó, a cor do RGB. Então eu consigo, por exemplo, mexer aqui, ó. Aqui eu mexo na cor, certo? Aqui eu mexo na tonalidade dela. Então, por exemplo, se eu quiser um verde mais escuro, tá aqui, ó, RGB 61, 104, 84. Ele já escreveu isso para você. Você não precisa copiar, colar, nem nada. Aqui, ó, mexi em cima do white. Vou botar uma cor verde, só que mais escura. Vou fazer um verde parecido com aquele, só que mais escuro. Ó, na hora que eu atualizo, ó, tá aqui. Tá horroroso, mas tá aqui. Inclusive, esse tá horroroso, a gente vai resolver isso no próximo vídeo, tá? Então, vou botar aqui um pouquinho mais de contraste. Outra coisa que você pode fazer é modificar a representação. Ah, não, mas eu não quero com RGB, eu prefiro com hexadecimal que fica mais fácil. Beleza, você mexe o mouse em cima e aí você vai clicar em cima dessa barra de cima aqui, ó, onde tá RGB. Cliquei uma vez, mudou para hexadecimal. Cliquei outra vez, mudou para HSL. Cliquei outra vez, volta para RGB. Tá vendo? As três maneiras estão aqui. E aí eu cliquei, ó, ele já substitui, ó, já tá aqui como hexadecimal. Passei o mouse em cima, cliquei de novo, já está como hexadecimal. Então, eu consigo representar em qualquer sistema, qualquer uma das cores. Inclusive, eu consigo modificar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui branco, pra você conseguir entender. Eu consigo dizer que essa cor aqui, deixa eu mostrar para você, ó. Tá aqui. Esse verde aqui, eu quero transparência nele também. Então, por exemplo, aqui, passei o mouse em cima. Lembra que eu falei, ó, desse lado aqui você escolhe a cor, desse lado aqui você escolhe o tom. Tá vendo? Botei um tom bem escuro, ó. Tá aqui. E na terceira barra, que eu não falei, ó, quer ver? Nessa terceira barra aqui, você escolhe a transparência. Olha isso, ele já colocou outro dígito ali para mim. Então eu tenho esse aqui, ó, eu consigo dizer que ela é um pouco transparente. Tá vendo aqui? Ele ficou até com um quadriculadinho embaixo. Se você usa Photoshop ou GIMP, você sabe que transparência ele representa assim. Então, ó, tá vendo? Então, assim, esse exemplo de cores, ele tá branco mesmo, ele não tá transparente, não. Deixa eu até botar uma cor verde bem forte aqui para você poder entender. Ó, ele não tá transparente, ele tá bem forte, inclusive. Aqui atrás, ele tá com transparência. Parece que tava tudo transparente porque o fundo é realmente branco também. Então você consegue brincar aí agora na sua casa, que é o seguinte, ó, você consegue configurar aqui, ó, cor desse lado,
tom desse lado e no meio a transparência. Inclusive, se você clicar aqui, ó, ele em hexadecimal ele já adicionou 2 dígitos aqui, que foi o 60. Se você for pro RGB, ele muda para RGBA, tá? Que seria Red, Green, Blue e Alpha, tá? Que é transparência. Esse valor aqui vai de 0 a 1. Ah, esse último valor aqui, deixa eu mostrar de novo. Esse último valor vai de 0 a 1, ó, tá vendo? Se eu tirar tudo, é 0. Se eu colocar tudo, é 1. Ah, 1 não, porque ele vira RGB, né? Mas, tá vendo aqui, ó? Quase sem transparência. Bem transparente. Eu vou tirar quase a transparência toda. Você vai ver uma sujeirinha de verde aqui, ó. Tá vendo? Bem fraquinho, com transparência, utilizando a função RGBA. A mesma coisa acontece com o HSL. Ó, vira HSLA, que seria Hue, Saturation, Luminosity, Alpha, que é a transparência, o mesmo esquema. Ele aumenta aqui de 0 a 1, eu consigo configurar a transparência. Beleza? Beleza. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Te mostrei 4 formas de representar uma cor, utilizando o nome dela, utilizando o código hexadecimal e as funções RGB e HSL, certo? E também te mostrei como trabalhar com transparências de cores. Só que aí fica uma dúvida. Tá, Guanabara, eu te entendo, eu entendi como é que se faz uma cor, é bem fácil. Só que eu não consigo fazer uma combinação bonita de cores, que esse é o grande problema de quando a gente está começando, né? Só que isso daí é praticamente uma ciência, como tornar as coisas bonitas utilizando cores. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no próximo vídeo. Então se prepara o teu caderno aí, provavelmente o caderno está na tua mão, anota essas técnicas que a gente aprendeu nessa aula, né? Representação por nome, por RGB, por HSL e também representação hexadecimal. Escreve sobre transparência, tá? Anota tudo bonitinho, porque no próximo vídeo vai ter coisa pra caramba pra você anotar. Inclusive, eu vou preparar uns slides para você entender legal como fazer harmonia de cores, harmonização de cores. Só que isso a gente vai ver no próximo vídeo. Fechou? Combinado? Então é isso. A gente tem encontro marcado na aula que vem, na próxima aula, onde a gente vai aprender bastante sobre cores e suas harmonias. Um grande abraço e até lá. E aí, gafanhoto? Você quer fazer parte do mercado de tecnologia? Então se liga só, as inscrições para o vestibular. Esse é mais um vídeo que diz respeito ao capítulo 13. Então, ó, já pega o seu caderno, porque eu acho que nessa aula você tem bastante a anotar. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui que a gente está falando sobre cores no seu curso de HTML e CSS. E nessa parte agora, a gente vai falar sobre harmonização de cores ou harmonia de cores. Porque na maioria das vezes, quando a gente aprende a desenvolver sites, a gente aprende a representar as cores exatamente como a gente fez no vídeo anterior. Só que a gente acaba não aprendendo como fazer essas cores fazerem sentido. Na verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui bem importante aqui para você. O estudo de cores, o estudo de harmonia de cores, ele não faz parte dessa disciplina de desenvolvimento web. Ela faz parte da disciplina de design. Provavelmente é outro professor, provavelmente você vai aprender isso em outro lugar. Mas é muito importante que a gente fale um pouquinho aqui sobre design para que você possa compreender a importância de certos pontos. Então, ó, eu estou colocando no curso de vocês aqui de CSS, coisa que eu não tinha feito no curso de CSS lá do YouTube, disponível para todo mundo desde 2012 e 2013. A gente falou sobre cores, mas eu não falei sobre a aplicação de cores. Eu não falei sobre harmonia. E eu estou adicionando isso. Eu também estou adicionando outro conceito de design muito importante, que é o próximo assunto, quando a gente vai falar sobre fontes. Que fonte é melhor para escolher em determinada situação? Como eu uso determinada fonte que eu tenho instalada no meu computador, no meu site? Então, isso tudo a gente também vai aprender nesse curso. Mas vamos parar de papo, vamos diretamente para os slides. Eu preparei uns slides muito legais. E não se esquece, pega o seu caderno para você poder ir anotando aí, fazendo suas anotações. Senão, mais para frente, você vai acabar se perdendo e você vai precisar desses conceitos muito bem fundamentados aí. Interrompo aqui a sua aula, só para você vai para uma página especial do patrocínio constante do curso. Estamos aqui no nosso ambiente de slide e, como eu falei anteriormente, a gente vai falar sobre harmonia de cores com CSS. Na verdade, a gente vai falar sobre harmonia de cores como um todo nesse vídeo. A aplicação de CSS a gente faz mais para frente também. No vídeo anterior eu já te mostrei como representar cores, né? E agora nesse vídeo eu vou falar sobre o círculo cromático. Mas que círculo cromático? Que diabo é isso?
com certeza você vai ver círculos cromáticos daqui para frente com outros olhos. Deixa eu botar aqui na tela um exemplo de círculo cromático. Talvez você perceba, né, se você procurar no Google Imagens, alguns círculos cromáticos com algumas pequenas alterações na posição das cores. Isso é super normal, é por conta da representação. Eu vou utilizar aqui a representação que é mais popular dentro da web, né, que é utilizando cores com representação RGB. Basicamente, isso aqui que está aparecendo na sua tela é um círculo cromático. Só que aqui tem muitas cores. Aqui a gente tem, né, aproximadamente aqueles 65 milhões de cores que eu prometi para você no vídeo anterior, né, que a gente poderia representar. Só que eu vou dar uma simplificada nesse círculo cromático pegando 12 cores principais, tá? Tá vendo essas bolinhas que eu acabei de colocar aí? Elas são as cores que a gente vai pegar, que vai considerar para a gente poder criar as nossas classificações de cores para a gente falar sobre harmonia, certo? Sobre harmonização. Então eu vou dar uma simplificada nesse círculo cromático aqui, ó, da seguinte maneira. Peguei somente os tons principais e vou representar aí aqueles que eu marquei com a bolinha naquele círculo cromático que a gente viu ali no início. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: esse círculo cromático, ele é utilizado principalmente para a gente conseguir harmonizar as cores. Então, o foco do estudo do círculo cromático é para a gente poder entender a harmonia de cores, que é aquilo que eu falei no material que você tem em PDF. Sabe quando você acha uma coisa bonita, mas você não sabe explicar o porquê? Provavelmente, quando você acha uma coisa bonita e não sabe explicar porquê, existem duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, simetria. Uma coisa simétrica, ela acaba se tornando mais bonita. Quando você for estudar um pouquinho mais sobre design, sobre artes, você vai ver que a sincronia é uma poderosa arma do designer para você conseguir criar uma comodidade visual, fazer com que as pessoas achem a sua coisa, né? Achem o seu site, achem o seu produto, achem seu, enfim, o que você quiser, a sua embalagem bonita. Outra coisa que é muito importante, além da simetria, é a cor. Cor é muito importante. A gente já falou sobre isso há 2 vídeos atrás. Falamos sobre as emoções das cores, psicologia das cores. Reveja esse vídeo caso você precise, coladinho com esse vídeo aqui, porque eles vão te trazer uma abertura de mente. Ele vai abrir tua mente aí para você poder entender. Então, nós vamos falar muito sobre harmonia de cores e para isso, a chave inicial é esse círculo cromático. Se você tiver no caderno e tiver a disponibilidade de pegar as canetinhas, eu tenho bastante canetinha, isso vai dar para ver aqui atrás, ó. Eu uso muita canetinha para poder representar. Você não precisa pegar o tom exato. É só você ir desenhando um círculo cromático básico na sua folha de caderno para você conseguir ir complementando aqui. Se não, você pega, imprime se você tiver uma impressora colorida, imprime um círculo cromático para você representar aí. Você ainda está esperando o mercado te dar uma oportunidade? Eu sou o Guilherme Benchimol, fundador da XP e fui um dos primeiros. Em primeiro lugar, nós vamos começar a falar sobre as cores primárias, tá? A gente tem cores primárias, secundárias e terciárias. A gente tem que entender qual é a diferença entre esses três. As cores primárias dentro do círculo cromático que a gente representou aqui são o amarelo, o vermelho e o azul. Então essas são as 3 principais cores. Se você olhar no círculo cromático, elas estão simétricas, né? Elas formam um triângulo equilátero. E são essas 3 cores que estão aparecendo aqui embaixo da minha cabeça, tá? Então sempre que eu botar ali embaixo, eu sempre olho embaixo da minha cabeça porque eu tenho ali uma paletinha. Se você perceber, nessa paleta que está representada aí embaixo, as cores têm uma certa harmonia. As cores primárias têm uma harmonia meio grosseira, tá? Ela não fica tão bonita na tela, mas as cores primárias são importantes para a gente poder representar as outras cores. Então, essas daí, ó, formando um triângulo equilátero, formam as cores primárias. Como eu disse anteriormente, a gente também tem as cores secundárias. As cores secundárias, vou começar aqui, ó, o laranja, o violeta e o verde. Então, essas são as 3 cores que a gente chama de secundária dentro do nosso círculo cromático. Tranquilo? Então, olha debaixo a paleta aqui, também são bem grosseiros, bem duros, vamos dizer assim, de se trabalhar. As cores terciárias são todas as outras que são misturas das cores primárias e secundárias. Sempre que você for dar um nome para uma cor terciária, você sempre vai colocar o nome da cor primária antes e depois o nome da cor secundária. Toda cor dita terciária está entre uma cor secundária e uma cor primária. Fechou? Então você sempre vai botar primeiro o nome da cor primária e depois o nome da cor secundária, como eu tô fazendo aqui, ó. Por exemplo, um amarelo esverdeado. Ah, Guanabara, por que não é um verde amarelado? Porque amarelo é uma cor primária, então ele é um amarelo esverdeado. Amarelo primário, verde secundário. A próxima cor que a gente vai fazer aqui é o amarelo alaranjado. A laranja é uma cor secundária, fica depois. Amarelo é a cor primária, fica antes. Então ele é um amarelo alaranjado, não um laranja amarelado, certo? Só por questões de
classificações. A próxima cor terciária que a gente vai ver é o vermelho alaranjado, que é um laranja bem escuro, mas na verdade a gente chama ele de vermelho alaranjado. A próxima é um vermelho arroxeado, né? A gente chama a cor secundária de violeta, mas na hora de classificar a cor terciária, a gente considera como se fosse o roxo, tá? Arroxeado. A próxima é o azul arroxeado, que azul é uma cor primária e o violeta é a cor secundária. E, por último, a gente tem o azul esverdeado, que é uma mistura de azul com verde, obviamente. Certo? Então, ó, o que está aparecendo lá embaixo, pertinho da minha cabeça, perto não, longe da minha cabeça, mas no final da tela, a gente tem as cores terciárias. As cores terciárias, se você analisar de forma grosseira, é o que a gente chama de tons pastéis. Os tons pastéis não são exatamente as cores terciárias, mas as cores terciárias têm um tom pastel. Não sei se você conseguiu entender direito, depois o seu professor de design pode te explicar um pouquinho melhor, tá? Então a gente tem, anota aí no seu caderno, cores primárias, secundárias e terciárias. As primárias, amarelo, vermelho e azul. As secundárias, laranja, violeta e verde. E as terciárias são essas que estão aparecendo aí na tela. E a gente completa 12 cores do nosso círculo cromático, beleza? Outra coisa que a gente consegue fazer no círculo cromático é dividir, fazer uma distinção visual clara do que são as temperaturas de cores. Se a gente pegar esse círculo cromático e dividir no meio, claro que não dá para dividir no meio certinho assim, em pezinho ou deitadinho, que senão eu corto uma cor no meio. Mas eu vou dividir ali, ó, entre o amarelo esverdeado e o amarelo, eu vou fazer um hemisfério ali, certo? Então, você vai pegar entre o amarelo e o amarelo esverdeado, vai dividir ele ali e vai dividir também entre o violeta e o vermelho arroxeado, certo? Fez um hemisfério ali, exatamente como está aparecendo ali na tela. Tudo que está do lado esquerdo é o que a gente chama de cores frias. Dá uma olhada na paleta que eu coloquei ali embaixo. Então, todas essas cores são o que a gente chama de cores frias. E todas as cores que estão no hemisfério da direita desse círculo cromático é o que a gente chama de cores quentes. Também acabei de representar cores quentes. Então, se você quiser representar algo que tenha a ver com frio, você vai utilizar mais cores frias, né? Que também estão representadas lá embaixo, pertinho de temperatura de cores. Acima delas, também dá para perceber claramente, são as cores ditas quentes, que dão uma sensação de algo mais quente, certo? E elas criam uma harmonia entre elas. Você já percebeu que já começamos a falar sobre harmonias? Isso porque elas são cores análogas. A gente já vai ver como funciona isso. Agora vamos às classificações, né, buscando a harmonia. Todas essas classificações que a gente vai ver agora, elas buscam a harmonia. Quando você for desenvolver um site e tudo mais, uma das coisas que você tem que se preocupar muito é com a criação da sua paleta de cores. É justamente para isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para te ajudar a escolher a paleta de cores para o teu site, para o teu serviço, para o teu produto, o que quer que seja, tá? A paleta, ela sempre parte de uma cor principal. Então, por exemplo, eu gosto muito de dizer o seguinte: eu vou fazer um restaurante, eu quero criar um site de um restaurante. Eu vou procurar naquele vídeo anterior qual é a cor que mais condiz com a ideia de por exemplo, eu quero fazer um restaurante, mas é um restaurante chique, é um restaurante elegante. Tá, a elegância tem a ver com o dourado, tem a ver um pouquinho com preto, um marrom mais escuro. Então eu vou trabalhar essas cores. Decidiu essa cor mais ou menos, o marrom. Mas beleza, eu preciso, além do marrom, de uma cor que seja similar ao marrom. Eu preciso de uma cor que contraste bem com o marrom. Eu tenho que saber qual é o tom de marrom que é melhor trabalhar quando eu trabalho com o branco, né? Que o branco é uma cor muito utilizada em sites, né? Porque o conteúdo ele vai ser lido, já falei sobre isso, fundo branco e letra preta. Aí, qual a cor desse papel branco com letra preta que eu vou fazer? Qual a cor que eu coloco atrás? Qual é o melhor tom de marrom? Esse marrom, né, ou essa outra cor que você decidir, também vai fazer parte da sua paleta. Geralmente, uma paleta, ela tem de 3 a 5 cores no máximo. Desconsidera branco e preto sempre vai estar no seu site, tá? Mas você vai ter de 3 a 5, uma média de 4. O recomendado são 4 cores, mas você tem às vezes paletas com 3 e às vezes paletas com 4 ou com 5, certo? Então, 3, 4 e 5 cores, você vai ter que decidir a paleta. Uma outra forma de decidir a paleta é assim: se o seu cliente tem uma logo e essa marca, né, a marca do teu cliente é algo muito importante, você vai verificar qual é a cor primária da marca desse meu cliente. Então, no site desse cliente, normalmente eu vou utilizar a cor primária que está sendo utilizada na logo dele, certo? Então, também são várias dicas que eu posso te dar aqui. Mas, importante, paleta de cores, 3 a 5 cores. Fechou? Então, o que eu vou falar a partir de agora vai te ajudar bastante na escolha dessas cores. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a base... E eu trouxe aqui mais... divulgar o
Em primeiro lugar, nós vamos ver o que a gente chama de cores complementares. O que são as cores complementares? As cores complementares são aquelas cores que têm mais contraste entre si. Então, se você quer saber qual é a cor que mais contrasta com o marrom, por exemplo, você vai considerar o marrom e vai escolher qual é a cor imediatamente oposta do círculo cromático. Vou te dizer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vou pegar aqui o violeta. Ah, Guanabara, qual dessas cores aí é a que tem o maior contraste com o violeta? Se eu quero botar um violeta no fundo e eu quero uma letra que contraste bastante, porque se eu colocar um violeta em um azul. Bom, quase 30 minutos de estudo aqui, rapaziada. Eu tô bem cansado, e não vai dar para continuar. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu tô bem cansado aqui com referente ao meu trabalho e tudo mais, como foi o dia hoje. E tomara que a próxima aula, né, amanhã a gente consiga estudar 1 hora. É que já não tô nem conseguindo reter o conteúdo, sabe? Então é isso. Tô quase dormindo aqui. E obrigado a todo mundo que acompanhou e até o próximo estudo.